Olá, meus queridos estudantes. Estamos aqui mais um momento de aula com vocês tratando da equação do segundo grau, em que muitos de vocês já receberam a apostila, né? Foram lá na escola quando foram pegar a merenda e pegaram lá o material para estudo. Resolvendo a equação do segundo grau, a gente vai ver. Bom, sintam-se todos convidados a resolver equações do segundo grau. Vocês são capazes de me responder qual é o número que elevado ao quadrado dá 25? Número elevado ao quadrado igual a 25? Bom, pensaram no número 5, não foi? Porque 5 ao quadrado é 25? Número ao quadrado igual a 25? Parabéns. Existe outro número que responde a essa pergunta, sabiam? É o número menos 5. Também uma resposta. Observe, né? A gente vai observar, vamos chamar esse número desconhecido de incógnita, de x. Logo temos a equação x ao quadrado igual a 25. Então, número ao quadrado igual a 25, a gente pode escrever dessa forma. Tá? Para x igual a 5, temos 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é 25. Mas também para x igual a menos 5, temos menos 5 ao quadrado é igual a menos 5 vezes menos 5, que também é igual a 25. Isso aí é interessante. Observe que a expressão x ao quadrado igual a 25 é uma equação e como o expoente da incógnita é 2, dizemos que ela é do segundo grau e, consequentemente, pode ter duas soluções. Os números 5 e menos 5 são denominados soluções, também chamadas de raízes da equação do segundo grau. Então, quando você resolve uma equação do segundo grau, que você tem as suas soluções, essas soluções, esses resultados, nós chamamos de solução ou de raízes da equação. E a raiz ou solução da equação de segundo grau, com uma incógnita, é o valor que, quando atribuído à incógnita, transforma a equação em uma sentença verdadeira. Note ainda que a equação x ao quadrado igual a 25, ela pode ser escrita assim, ó, x ao quadrado menos 25 igual a 0. Veja como podemos resolver. X ao quadrado menos 25 igual a 0. O menos 25 sai da esquerda e vai para a direita, ficando 0 mais 25, né? Então, fica x ao quadrado igual a 0 mais 25. Fazendo depois, nós temos x ao quadrado igual a 25. 0 mais 25 dá 25. Depois temos que x é igual a mais ou menos raiz de 25. E quem é raiz de 25? 5. Então, mais ou menos 5. Logo, temos como soluções x1 menos 5 e x2 igual a mais 5. Às vezes, coloca uma apóstolo em cima, 1, 2 para dizer x1. Também você pode escrever o número 1 embaixo, x1. x2, pode chamar x1 a linha, x2 linhas. O importante é que diferencie essas duas soluções. E uma equação desse tipo, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, é denominada a equação completa do segundo grau, onde a, b e c são os coeficientes dessa equação e x é a variável ou a raiz. Para ser a equação de segundo grau, é importante saber que o a tem que ser sempre diferente de 0. O que determina o grau é o expoente da variável x. Por isso que o a não pode ser 0. Daí que toda equação do segundo grau, você vai ter esse x ao quadrado. Tá? São exemplos de equação de segundo grau, como essas que estou colocando aí. Completa. Veja essa aí, x ao quadrado menos 4x menos 3 igual a 0. A vale quanto? A é o que está junto de x ao quadrado, é o coeficiente junto de x ao quadrado. Nesse caso, você não está vendo nenhum número. Quando não tem, é porque é 1. O resultado é oculto. B é o coeficiente que fica ao lado do x. Nesse caso, é o menos 4. E C é o coeficiente que não vem acompanhado da letra x. Nesse caso, é o menos 3. Veja alguns exemplos de incompletas. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Onde A é igual a 1. O B, que é o que fica junto do x, não tem. E tem o que é o número sozinho, que é o menos 9, que nesse caso é o C. 6x ao quadrado igual a 0.
você tem que A vale 6, o B eu não tenho e o C também não tenho, que é zero, tá? Não tenho assim a expressão. Tem valores que tem quando não tem é zero. Menos 4x ao quadrado mais 2x, nós temos que o A é o que está junto do x ao quadrado, nesse caso é o menos 4, o B é o que está junto do x, que é o 2, mas você não tem número nenhum, tá? Nesse caso, você está vendo que falta igual a zero. Aí não é uma equação. Para ser uma equação, tinha que ser igual a zero. Então, as raízes de uma equação de segundo grau. Observe nesse caso outro exemplo. X ao quadrado menos 9 igual a zero. A vale 1, que é o que está junto de x ao quadrado. O B eu não tenho e o C vale menos 9, que é o número que fica só. O menos 9 está do lado esquerdo, vai para a direita mais 9. 0 mais 9 é 9. Fazendo essa raiz de 9, como é que fica? X igual a mais ou menos a raiz de 9. Que nesse caso eu vou ter um x1. A raiz de 9 é 3, então x1 vai ser 3 positivo. E o x duas linhas, o menos 3. Substituindo na equação, temos que eu também posso resolver a equação e tentar provar. Veja que se eu colocar no lugar do x o 3 ao quadrado menos 9 vai dar 0. E se eu colocar o menos 3 ao quadrado também é 9. E 9 menos 9 também é 0. As raízes são, na verdade, os valores de x que satisfazem a igualdade da equação. Ou seja, são os zeros das equações. Essa é a fórmula de Bhaskara, que está aí no seu material, tá? X igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, uma coisa importante é que eu gosto de separar essa equação em duas partes. Primeira parte que está dentro da raiz, eu gosto de chamar ela de delta, tá? Então, denominamos de discriminante da equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, a expressão b ao quadrado menos 4ac, que representa a letra grega delta, que quer dizer b ao quadrado menos 4ac. Observando a dedução da fórmula de Bhaskara, podemos concluir a equação do segundo grau que tem raízes reais, se somente se delta for maior ou igual a 0. Bom, as raízes eu utilizo a fórmula de Bhaskara, que é a primeira, ou uso o pedaço, que é usando o delta primeiro e depois a raiz. Eu vou usar esse método, tá? Se o delta for maior que 0, sempre você vai ter duas respostas diferentes. Se o delta for igual a 0, você vai ter duas soluções iguais. Sempre vai ser igual. x1 vai ser igual ao x2. E se o delta for um número negativo, não tem raiz, você não faz. Por isso que eu gosto de usar esse método do delta. E aí vem alguns exemplos, tá? Eu pego essa equação aí, 3x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 0. Observe quem é A vale 3, o B vale menos 4 e o C vale mais 1. Então, aonde tiver a letra B, eu vou colocar o menos 4. Aonde tiver a letra A, eu vou colocar o 3. Onde tiver a letra C, eu vou colocar o 1. Tá? Desculpe aí o sinal aí, pela digitação, tá? Então, vai ficar aí. Delta igual a 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 3 vezes 1, que é 12. 16 menos 12, delta dá 4. Então, delta é positivo. Aí eu vou pegar a outra parte da fórmula, que é essa aqui que está em branco aqui em destaque. Ó. Delta é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E eu tenho x igual a menos 4, que é o menos b, mais ou menos raiz de 4, sobre 2a, que é 3. 2 vezes 3, 6. Aí eu faço menos 4 mais 2 para o x1 e menos 4 menos 2 sobre 6 para o x2. Resolvendo cada um dos casos, eu vou ter para x1 menos 1/3 e para x2 menos 1. Observe que esse caso também dá para esse outro modelo que eu tenho aqui, só que o delta dá 0. Nesse caso, tanto a resposta do x1 como a do x2 dá menos 2/3. Tá? Você faz o delta, vê o que é 0, então você já sabe que o x1 e o x2 vai ter duas soluções reais. Nesse outro caso aqui, no exemplo 3, você vai fazer o delta, no lugar de B, coloca o valor de B, no lugar de A, coloca o valor de A, no lugar de C, coloca o valor de C, na fórmula delta igual a B ao quadrado menos 4AC, resolvendo deu menos 47, quando dá negativo delta, a gente escreve isso, ó, delta negativo não possui solução real.
não possui raízes reais, tá? O conjunto é esse S com a bolinha cortada, quer dizer vazio. E aí tem um exemplo 4, mais amplo, tá? Observe aí para a gente concluir. X ao quadrado menos 4x menos 5. O B é menos 4, no lugar da letra B eu boto menos 4 ao quadrado. Menos 4 da fórmula. O A é 1, coloco 1. E o C é menos 5, boto parênteses. Menos 4 ao quadrado dá 16. Menos do menos 4 com menos do menos 5, menos com menos fica mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 16 mais 20 eu tenho 36. Positivo, então tem duas soluções. Aí agora eu vou para outro pedacinho da fórmula, que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Nesse caso eu tenho o menos da fórmula e o b, que é menos 4. Então, menos da fórmula com menos 4, tá? Mais ou menos, agora eu estou fazendo o lado direito, tá? Raiz de, quem é delta? 36. Substituo no lugar do delta o 36. Menos com menos dá mais, fica 4, mais ou menos, raiz de 36, que é 6. E embaixo, que eu tinha 2 vezes a, é 2 vezes 1, que o a é 1, fica 2. Então, x, uma linha. 4, aí eu vou usar o mais, tá? 4 mais 6, dividido por 2. 4 mais 6 dá 10, dividido por 2, eu obtenho 5 como solução. X, duas linhas. 4, agora eu não vou usar o mais, vou usar o menos. 4 menos 6, dividido por 2. 4 menos 6, eu obtenho menos 2. Menos 2 dividido por 2, eu obtenho menos 1. Logo, as soluções, ou que nós chamamos também de zeros da função, zeros da equação, tá? Os zeros da equação são menos 1 e 5, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Muita gratidão pelo nosso encontro de hoje. Resolva os exercícios que foi colocado para vocês. Bons estudos e uma ótima semana.